Olá, pessoal. Vamos falar então sobre o grande eclipse lunar, esse primeiro eclipse que vai inaugurar oficialmente a nossa temporada de eclipses, tá? É, E é um momento muito importante porque quando eclipses acontecem, a gente passa por fases de viradas em nossas vidas, a gente tem episódios marcantes que costumam reverberar por um tempo, ou sementes que são plantadas e que dão frutos ao longo desse tempo, é, mas representando sempre novas fases dentro de um ano, tá? Ao longo de um ano. A duração de um eclipse é de 6 meses, né? Mas eles mudam o rumo de um ano, né? Digamos assim, eles mudam, tem uma virada, uma mudança, um foco diferente. Então, realmente, eclipses são sempre muito importantes. E agora nós temos o eclipse lunar no dia 17 de setembro, tá? É, Ele no Brasil será visível, tá? Se o céu, né, se as condições meteorológicas permitirem, ele será visível, porque ele será bem quase meia-noite, na verdade, né? 17 de setembro, mas vai ser às 23h45, mais ou menos. Então vai ser bem lá no final. Eita! Vai ser bem lá no final da noite. Então, assim, dá para ver, tá? Se as condições permitirem, vai dar para ver. Então vamos pensar, vamos entender agora o que que ele significa, né? Primeiramente, a gente precisa entender o que que é o fenômeno, né? O eclipse lunar, ele é quando nós temos uma lua cheia, tá? Só que essa lua cheia, ela é eclipsada pela sombra da Terra, tá? Então, o eclipse lunar, ele sempre vai ser uma lua cheia, tá? Eclipse lunar é uma lua cheia, eclipse solar é uma lua nova, tá? É sempre uma fase lunar, só que a diferença é que o astro que está brilhando no céu, ele é eclipsado, tá? No caso da lua, do eclipse lunar, é a lua e é a sombra da Terra, né? Tem o significado do inconsciente, né? Indo à luz, né? O inconsciente sendo visto, sendo percebido, né? E inconsciente entenda aquilo que é o nosso inconsciente pessoal, como também o inconsciente coletivo, as forças do universo que nos movem sem a gente nem perceber, tá? O inconsciente são essas coisas, tá bom? É aquilo que a gente não tem consciência, né? Mas que, puf, aquilo aparece, né? Aí a gente tem que tomar consciência, a gente tem que ver isso acaba, né, sendo visto. Ainda mais uma lua cheia que é quando tudo fica claro, né? Aquilo que estava oculto, né? Aquela sementinha que foi plantada ali na lua nova, ela, puf, fica tudo claro, lua cheia. Aí vem o eclipse, aquilo é potencializado, tá bom? Então, isso é um eclipse lunar. E ele vai ser no signo de Peixes, mas vai afetar todos os signos, tá? Como está escrito aí na imagem. Afeta todos os signos, porque todos nós temos o signo de peixes na nossa mandala do mapa natal, tá? Todos nós temos peixes no mapa natal. Peixes e virgem, tá? Que é o signo oposto aonde está o sol do eclipse, tá? Não parece não, mas ele participa do eclipse, tá? Porque ele que ilumina a lua, né? A lua é eclipsada, mas a luz que estava na lua é do sol. Então, ele participa do eclipse, tá bom? Então, vamos lá. É, Sem mais delongas, vamos entender melhor o que significa isso, afinal. Vamos lá. Ó, esse aqui é o mapa do eclipse, né, para a cidade do Rio de Janeiro, mas ela vale, né, para quase o Brasil inteiro, enfim, né? Mas o importante aqui não é o ascendente, o importante é o mapa dos planetinhas, e é isso que não muda em nenhum lugar do mundo, tá? Então é nisso que eu vou focar aqui. Nós temos o eclipse no grau 25 de Peixes, tá? E o Sol a 25 de Virgem. Um eclipse lunar, né, em peixes, né, que o lunar, o eclipse lunar, ele tem essa característica de ser um grande empurrão da vida, né? Situações limites, né, transbordam, situações se resolvem, situações se iniciam. É um eclipse de muito movimento, de muita ação, né? É um eclipse emocionalmente extremamente intenso, né? O lunar, muito mais do que o solar. Porque é isso, tá tudo à flor da pele, a gente precisa resolver coisas, tem coisas do passado vindo, tem necessidades do passado vindo, então a gente coloca muita energia ali, e o universo também coloca muita energia ali nos acontecimentos. Então, realmente é uma energia de resolução, né, de ápice, é tipo um empurrãozinho, assim, um empurrãozão da vida diante de alguma situação, tá? Uma energia que vem, que sobe, né, no sentido literal ou simbólico, que faz as coisas acontecerem, tá? Coisas que estavam por se resolver, né?
E é um eclipse de finalizações, de começos, né? Então, realmente é uma fase muito intensa, tá? E aí, o que acontece? Em peixes, né? É um momento em que as questões ligadas à alma surgem de uma forma muito intensa, tá? Questões emocionais, incertezas, dúvidas, inspirações, tá? Situações que nos promovem compaixão, que nos promovem até medos às vezes, né? Porque a gente está muito preso a uma certa imaginação, uma certa coisa que a gente está imaginando que vai ser, o que não vai ser, a gente fica com muito medo daquilo, tá? Então, é um eclipse que mexe muito com questões emocionais, mexe com a nossa sensibilidade mesmo. Sensibilidade no sentido mais sutil mesmo, tá? Sensibilidade espiritual, sensibilidade artística. Isso tudo ganha muita intensidade com esse eclipse, tá? E é claro que, como estamos falando de algo muito sutil, isso pode sempre reverberar para questões de saúde mental muito forte, tá? Porque aquilo que é sensível ganhando muita intensidade pode sempre se perder, né? Pode ter muito essa sensação de estar perdido, de pessoas se surtarem mesmo, estarem com muitas coisas na cabeça, ou estarem muito sensíveis a situações, né? Então, é um eclipse em que a gente é chamado a olhar para a nossa alma. A gente é chamado a olhar para a nossa sensibilidade, tá? Para a nossa inspiração, para a nossa compaixão. A gente vai ser chamado a olhar para essas coisas, tá? Então, isso vai acontecer. Do outro lado, nós temos o Sol em Virgem, tá? Que pede, por outro lado, né? Organização, análise, discernimento, ver o que serve, o que não serve. Pede serviço, dedicação, tá? Comprometimento. Então, a energia de Virgem que organiza, que traz um método para aquilo, ela está aí justamente para a gente poder melhor instrumentalizar a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Para a gente organizar, Virgem, os nossos sentimentos, peixes, tá? É o momento que a gente precisa trazer para a nossa sensibilidade algo mais concreto, a gente fazer algo com isso, tá? Trazer utilidade para isso, tá bom? E resolver questões, organizar as nossas emoções. Essa frase ela é muito importante, tá? Então nós temos isso aqui. É o momento também de realizar sonhos, tá? De tirar sonhos, né, daquilo que é imaginário para realizar, né? Saturno em Peixes já traz isso. E vem um eclipse com o Sol em Virgem, isso apenas é reforçado, tá? Então nós temos isso aqui. É um eclipse lunar que traz muito essa questão né, da gente poder tornar concreto, discernir em cima daquilo que pode estar muito confuso em nossas vidas, tá? A gente é chamado a isso. E eventualmente pode vir a partir de algum surto, de alguma situação fora de controle, uma situação emocionalmente muito mexível, pode nos mexer muito emocionalmente, pode vir dessa forma, tá? Ou não, para outras pessoas não, pode ser, se a gente estiver muito conectado com a energia pisciana já de forma prática, já de forma organizada, já de forma estruturada, isso vai só intensificar essa situação, isso não vai fazer aquilo ruir, pelo contrário, você já vai estar em sintonia com o eclipse, tá? Então, mas enfim, vamos observar mais coisas aqui, tem coisas importantes. É um eclipse em conjunção com Netuno, tal, que só reforça o aspecto desafiador do eclipse, tá? Netuno, ele é um planeta que é o regente de peixes, né? O regente moderno de peixes, que traz exatamente essa questão da dissolução daquilo que não está claro, aquilo que está confuso, que está incerto, tá? Então, ele traz muito isso. Então, o que que ele vai nos chamar? Ele vai pedir para a gente olhar para nossa alma, vai pedir para a gente olhar para aquilo que é simbólico, para aquilo que é espiritual, para aquilo que tem a ver com, tipo, astrologia, tipo, tarô da vida, tipo, tratamentos holísticos, psicologia. Tudo isso tem a ver com Netuno. Questões ligadas à água, tá? A gente vai ser chamado a olhar para questões ligadas à água nesse período. A gente já está sendo chamado, a gente já está sentindo isso, né? Quem está percebendo já está percebendo que a questão da quem está observando o que está acontecendo no mundo, na vida, né? Já está percebendo que as questões de água estão em foco, tem muitas questões para a gente olhar. Então, o Netuno traz muito isso. E também ele pode, se a gente estiver bem sintonizado com esse eclipse, trazer muita inspiração, muita conexão com o mais alto, com o espiritual, com o simbólico, né? Com aquilo que a gente não toca, né? Aquilo que a gente só sente.
É aquilo que tem a ver com uma conexão com algo maior, tá? Com uma força maior que rege a vida. Isso é Netuno, tá? Mas pode trazer momentos de confusão, de incerteza. Inclusive, as confusões e as incertezas podem ser justamente o combustível para a gente olhar para essa força maior, tá? O momento que a gente se sente limitado são momentos riquíssimos. A gente se sente sem clareza, são momentos riquíssimos para a gente se entregar, para a gente deixar as coisas acontecerem, para a gente olhar o que está acontecendo antes de antes de querer assumir os papéis diante disso, tá? Assumir papéis, querer resolver as questões, tá? Então temos isso aqui colocado, e é um eclipse em conjunção com Saturno também, tá? Então, o que significa isso? É um eclipse que, apesar das incertezas, das dúvidas, das confusões, das idealizações, tá? Isso é importante, pode ser um eclipse de muitas idealizações, a gente acha coisas muito incríveis, demais, sensacionais, né? Apesar disso, e apesar de possíveis desilusões também, tá? Que é um eclipse que fala disso, né? Netuno também fala disso, fala de ilusão e desilusão, o momento que você, cara, isso aqui não é mais incrível, não tem mais onde me apoiar. Aí dá aquela sensação de quê? De estar perdido, né? Que é o que Netuno traz. Então, é um eclipse que fala de desilusões e ilusões, as duas coisas. Aí precisa de cada um ver na própria vida. E aí, em conjunção com Saturno, isso ajuda um pouquinho a trazer o pé no chão. Só que ele traz o pé no chão como? A partir de desafios, a partir de necessidade de esforço, necessidade de organização, necessidade de estruturação de alguma coisa, tá? Então, Saturno traz isso. Pode ser que venham desafios juntos, para que a gente, a partir disso, consiga trazer alguma forma, e ter algum comprometimento com aquilo que a gente não está entendendo muito bem, ou com aquilo diante do qual a gente se sente um pouco perdido, tá? Então, por isso que é tão importante buscar assumir as responsabilidades que vierem nesse período, assim como aprender a entregar as situações incertas na mão da vida, na mão do universo, na mão de Deus, tá? E também é, buscar esclarecer aquilo que estiver confuso, tá? Aquilo que estiver confuso, que você puder esclarecer, aquilo que, né, que perguntas, que conversas com pessoas, que consultas possam ajudar, faça isso. Não ache que você já entendeu, até porque se você achar que já entendeu tudo, provavelmente você está numa ilusão, a ilusão de Netuno. Então, assim, calma. Aquilo que você achar que está um pouco confuso, busque esclarecer. E aquilo que não der para esclarecer, né? Porque aquilo que tem a ver com coisas que não aconteceram ainda, enfim. Então, é momento de entregar. De se conectar com o sutil, com essa força maior que rege a vida, tá bom? Temos isso. É um eclipse em quadratura com Júpiter, tá? Então, nós temos aí uma ativação dessa busca, desse crescimento, dessa busca por informações, dessa busca pelo intelectual, por trocas, por comunicação, por conversas, por movimentos, tá? É um eclipse, não parece não, mas é um eclipse muito movimento da gente, tá? Apesar das incertezas e das dúvidas, nós estaremos nos movimentando, nos comunicando, buscando informação. É claro que essas informações podem muitas vezes até nos trazer mais dúvidas, tem quadratura aqui, né? Então ela pode nos atrapalhar, né? Esse excesso, Júpiter, de informações gêmeos, tá? Então, isso pode nos atrapalhar. Então, é bom você estar atento ou atenta a essa busca por informações que você está empreendendo em sua vida, tá? Porque não é para você não fazer, é para você fazer. Mas é para você ir percebendo até que ponto isso está te ajudando, tá? Até que ponto isso está fazendo com que você consiga melhor se entregar, melhor se comprometer com as situações, ou melhor organizar as coisas, melhor analisar as situações, tá? Porque se não estiver fazendo isso, pode não valer a pena, pode ser excesso de informação, podem ser situações que vão te atrapalhar, tá bom? Mas esse Júpiter, ele traz isso, tá? É quadratura, porque a gente está falando de possibilidade de haverem algumas decepções, de terem algumas frustrações, né? Pelo excesso de expectativa. Tenho muita expectativa naquele curso, tenho muita expectativa naquela viagem que vou fazer, tenho muita expectativa em determinadas trocas ou em determinadas experimentações que eu vou fazer. Calma, né? Essas expectativas podem ser frustradas, justamente porque a gente está falando de quadratura com Júpiter. Isso não quer dizer que não vai dar certo. Isso vai acontecer. As comunicações, os cursos, tudo isso que eu falei. Só que pode ser apenas menos do que você imaginava inicialmente. E por isso ser frustrante. Não porque não vai rolar. Vai rolar, tá?
Aqui o Júpiter não diz que não vai rolar. Vai rolar, só que pode ser frustrante, né? Porque a expectativa é alta, tá? E aí, essa quadratura de Saturno com Júpiter, que é acionada aqui, é Netuno com Júpiter, então ele indica que para você buscar esse crescimento, essas novas possibilidades, no âmbito do conhecimento, da troca, da informação, você precisa enfrentar obstáculos, Saturno, limitações. Você precisa lidar com possíveis desilusões, possíveis situações confusas ou incertas que venham a te desanimar, tá? Ou possíveis situações confusas, idealizadas, que venham a achar que aquilo é maior ainda do que você imaginava e a frustração ser gigante, né? Então é bom ter atenção com essas coisas, porque isso vai trazer obstáculos para esse crescimento, tá? Mas é para crescer nessa área apesar disso, tá bom? Então não deixe de fazer curso, não deixe de estudar, apenas veja até que ponto isso é coerente, até que ponto isso faz sentido para sua vida, tá? E ao mesmo tempo enfrentar os desafios e obstáculos para você poder realizar isso, tá? Os esforços necessários, a resiliência necessária, a adaptação às situações que forem necessárias, algumas desistências, algumas mudanças de rumo, tá? Mas é para você crescer nessa área do crescimento. Júpiter está em Gêmeos, em alguma área do seu mapa, tá? Então ali é para haver crescimento, apesar dos obstáculos, tá bom? Então, nós temos isso. É o momento em que estruturas da sua vida, onde você tiver principalmente o signo de peixe, onde você tiver o signo de virgem também, tá? Estruturas ali vão precisar passar por determinada reforma. Alguma coisa vai estar ampliando, vai estar aumentando, vai estar crescendo. Só que você vai estar, é um processo de adaptação ainda, é um processo de reforma. Aquilo não necessariamente vai ficar pronto nesse período, entende? Mas tem sim uma reforma acontecendo na sua forma de lidar com saúde mental, na sua forma de lidar com o simbólico, com psicologia, com questões ligadas à água. Tem uma reforma acontecendo de uma determinada estrutura que você desenvolveu nessa área, tá? O que você vem desenvolvendo nessa área nesses últimos anos, desde que Saturno entrou em peixes, tá? Então temos isso. É bom a gente ter abertura para esse tipo de situação, tá? Bom, dado isso, nós temos também harmonias, tá? Nós temos esses desafios todos que eu falei aqui, e temos trígono, né? Aliás, um sextil da Lua e o trígono do Sol, né? Com Urano em Touro e com Plutão em Capricórnio, tá? Então, dois planetas lentos em signos de terra, planetas que falam de transformações profundas ou de alterações de rota em signos de terra. Então, a gente está falando que essas situações confusas, incertas, esse crescimento relativo a conhecimento, apesar dos desafios, essa organização necessária, vão ajudar você a começar coisas novas no que diz respeito a situações concretas na sua vida e também a se empoderar diante de outras situações concretas na sua vida, talvez relativas a status social, relativas à carreira, tá? Relativas a estruturas de vida em geral, a segurança material na sua vida. Da mesma forma, também tem novidades que podem ser de ordem financeira, novidades de ordem sensorial, novos prazeres, novas buscas nesse sentido, novos vínculos surgindo, tá? Então, assim, nós temos sim alterações e mudanças concretas nas nossas vidas, tá? Só que nós precisamos enfrentar também esses obstáculos, né, ao mesmo tempo, tá bom? Então, é um eclipse que movimenta muito as nossas vidas, de várias formas, tá? Então, essa é a tônica geral do eclipse, tá? Ele vai ficar ativo, é, é válido por 6 meses, só que eclipse lunar, como ele é muito intenso, ele tem uma força maior nos primeiros meses, os primeiros 2 meses, mais ou menos, ele se mostra com mais força, mas ele continua atuando até os 6 meses, como se fosse né, um gráfico, né? Tipo, ele começa em nível alto, aí desce um pouco e continua, entendeu? E só vai, no caso, cessar com o outro eclipse, né? Que no caso vai ser em março, inclusive, nesse mesmo eixo Virgem Peixes, tá? Tá bom? É isso, pessoal. Se quiser saber mais sobre minhas leituras, confira o link na descrição ou vá no meu Insta. Não se esqueça de ativar o sininho, compartilhar com quem você acha que vai ser importante e comentar, perguntar, falar qualquer coisa, que assim que possível eu paro e respondo todos os comentários respeitosos, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.